Paz do Senhor a todos meus alunos da turma de Pastoral, né, 2, Ministério Pastoral 2, que estão aí já na reta final do curso pastoral e estão fazendo comigo a disciplina deste semestre de Introdução ao Antigo Testamento 4, onde trabalhamos os livros proféticos. Hoje vamos falar de uma forma sintetizada, panorâmica, sobre Jonas, Miqueias, depois Naum e Abacuque. Então, a primeira parte da aula, Jonas e Miqueias. A segunda parte, Naum e Abacuque. Lembrando também vocês, e já vou deixar aqui já expressado, que a prova, a atividade avaliativa, a nota você pode verificar lá na própria plataforma. A própria plataforma tem um dispositivo em que você pode ver a nota que alcançou na minha disciplina. Como fazer isso? Aí você tem que verificar, se tiver dificuldade, com a coordenação, certo? Porque eles é que sabem direitinho. Muito bem. Outra questão que eu quero já deixar bem clara para vocês é sobre a N2. A N2 também será pela plataforma, então todos os nossos processos avaliativos é pela plataforma, então não tem como você enviar ou querer enviar via o WhatsApp, por quê? Porque é todo o procedimento pela plataforma, certo? Muito bem, outra questão. A N2 vai ser feita em 2 etapas. Serão 2 trabalhos que eu vou propor para vocês para fazerem pela plataforma, que eu estarei avaliando e conceituando eles referente à nota da N2. Eles terão a validade para a nota da N2, tá? Serão então 2 interpretações de textos. Eu colocarei um texto pertinente ao assunto que vocês estão vendo e estão estudando dentro da área de livros proféticos, e vocês vão ler e vão interpretar o texto baseado em 3 perguntas que eu irei fazer. A primeira interpretação de texto já vai estar disponível na plataforma na próxima aula, ou seja, na nossa próxima aula eu já irei postar um texto com as atividades para você estar interpretando esse texto. Cada atividade ali é uma pergunta que você vai ter que ter no mínimo 12 linhas de resposta, tá? Então, ao todo, essas 3 perguntas serão 36 linhas, ok? Então, essa é a minha proposta, 2 textos para nós dividirmos a nota e conceituarmos a nota da N2 que vocês vão ter, tá? Como essa atividade que vai ser o que vai estar sendo cobrado ou exigido para ser contraído a nota da N2. Mas eu vou deixar aí especificado aí no vídeo escrito para que fique bem claro e gravado em vocês aí o assunto, ok? Muito obrigado, então. Vamos, então, entrar dentro do assunto específico da nossa primeira parte da aula de hoje, que é Jonas e Miqueias, o profeta Jonas e o profeta Miqueias. O profeta Jonas, né, o seu nome hebraico, Ionã, né, significa pomba. E geralmente essa identificação tem uma alusão no aspecto de paz, no aspecto de passividade, no aspecto, né, de esperança, e ele era nativo de Get-Efer, né, um vilarejo lá da tribo de Zebulon, né, a atual Galileia, no Novo Testamento. O nome de seu pai, então, como está explícito no próprio livro, né, é Amitai, que vai significar meu verdadeiro, tá? Jonas, então, profetizou o quê? Profetizou a recuperação política e econômica do Reino do Norte. Então, ele está profetizando e cumprindo seu ministério direcionado para o Reino do Norte, provavelmente nos primeiros anos, tá, do rei Jeroboão II. Ela é uma profecia tão patriótica, tão no sentido patriótico, que ela vai ter um sentido tremendo de contraste entre a missão gentílica, a ele designada, e também
retratando, né, o escape, o seu insucesso e depois o sucesso. Tá? É interessante falar que esse livro ele tem um cunho missiológico, ele não está escrito de uma forma literária no âmbito profético, mas no âmbito de prosaico, é desenvolvido um prosaico no seu estilo literário, o livro, tá? Mas ele é um livro que tem um contexto missiológico, trata de sentidos da amplitude da esfera missiológica a partir da ação de Jonas, enviado por Deus como profeta, a pregar, anunciar uma mensagem de arrependimento a Nínive, certo? Então, que era, claro, a capital da Assíria. Muito bem, então. Agora, outra coisa interessante é a sua data. A data, nós temos que pensar que ela pode ser melhor situada durante os anos de 771 a 754 a.C., porque ela vai relatar e vai retratar, não é, incidentes históricos do reino de Assur-Dan III, que também está dentro desse contexto de época, de período de 771 a 754 a.C., quando então, a Assíria representava, o contexto do Império Assírio representava um papel menor na política do Oriente Médio. Tá? E era recém-encontrado, recém-descoberto, dentro do contexto de orgulho internacional que Israel possuía por isso, e necessitava de uma política e de uma perspectiva mais apropriada quanto à vida piedosa. Então, nesse momento, ainda não é o Império Assírio uma potência, não é ainda algo expressivo, não tem essa desenvoltura toda política, o Império Assírio, quando Jonas vai enviado a Nínive para profetizar. O livro retrata alguns acontecimentos de suma importância no aspecto missiológico, mas fazendo um aspecto teológico, extraindo o aspecto teológico de Jonas, eu coloco aqui 3 questões. Primeiro, é fácil perceber no livro de Jonas a permissão do mal na vida de Jonas, à medida que se desenrola uma interação, tá, com os marinheiros lá no capítulo 1. Tá? Então é flagrado que a desobediência e até mesmo um cinismo calejado de Jonas. Jonas age de uma maneira cínica, né? Ele prefere morrer do que obedecer. Tá? Então isso tem um sentido, vamos dizer assim, teológico, uma lição teológica da desobediência, do cinismo e da rejeição do profeta de cumprir a missão outorgada por Deus de ir a Nínive profetizar. Tá? Outra questão também que nós podemos ver implícita dentro da mensagem de Jonas é a pregação do arrependimento. Tá? Essa pregação voltada, direcionada ao arrepender-se. E esse arrependimento tanto é notório na vida da própria pessoa do profeta Jonas, que arrepende-se dessa rejeição, dessa atitude de desobediência, quando é lançado sobre as águas, né? E aí ele vê que vai morrer, daí clama para o arrependimento, confessa o erro e busca e implora pelo arrependimento, e Deus, claro, como nós sabemos todos, vai salvar através do envio daquele grande peixe, tá? Que nós não queremos entrar e nunca discutir que peixe era, porque aquele que começa com essas, peixe era isso, peixe era aquilo, é uma pessoa que eu, para mim, considero que está assim, buscando coisinhas que não tem nem sentido. Qual o sentido de saber qual peixe? Não tem sentido nenhum. O importante é saber que Deus provê aquele peixe com 4 sentidos. O primeiro sentido, livrar Jonas da morte e lhe poupar. O segundo sentido, trazer uma lição a Jonas. O quarto sentido, causar em Jonas uma mudança de atitude e uma mudança de sentimentos e reações concernente à obra missionária. E o quinto sentido, demonstrar para a humanidade que Deus é Deus de providência e usa até um peixe
para poder livrar um servo seu quando esta é a sua proposta, esse é o seu propósito, mediante, claro, o arrependimento. Então Deus está propenso sempre a restaurar, a recuperar e a conceder uma nova oportunidade para aquele obreiro que arrepende-se e volta atrás, querendo então cumprir a missão e aceitando então cumprir a missão outorgada, confiada por Deus a ele. Tá? Outra questão também que nós vemos é a libertação, no aspecto teológico, lá no capítulo 2, a libertação dos eleitos, né? Ou no caso, o Jonas, tá? Que sai por uma ação e uma intervenção salvadora de Yahvé, o profeta é preservado. Segundo, nós vemos também o argumento que neste aspecto, o argumento básico, o argumento primordial, central de Jonas é a soberania de Deus, tá? Em conceder a salvação, que é, no aspecto primário, a experiência que nós vemos ali narrada em Jonas em 4 sentidos e etapas. É um percurso da soberania de Deus que vai prosseguir com uma lição dada a Jonas, né? Depois com o livramento dado a Jonas, em terceiro, com o envio dele novamente para cumprir a missão, e quarto, com a lição que vai causar nele o arrependimento, também lá debaixo daquela mamoreira, que é quando Deus fala com ele: olha, Jonas, você está irado, querendo juízo, mas eu não sou Deus de ira e nem de juízo, eu sou Deus de dar uma oportunidade e de resgatar esse povo e de conceder a eles uma chance, uma oportunidade de salvação. Tá? Então, o aspecto soterológico, salvífico, até podemos falar que o livro do profeta Jonas é um livro protótipo da ação da morte e ressurreição de Cristo, porque está até implícito, certo, nos evangelhos, que assim como o Senhor, como Jonas esteve 3 dias, né, dentro do ventre de um grande peixe, o Senhor também esteve 3 dias, ou estará também 3 dias dentro da face da terra, no sepulcro, debaixo da terra, para depois então ressuscitar, voltar, assim como voltou Jonas, ele voltar através de uma ressurreição, não é? E outra questão também que nós vemos dentro de um aspecto, vamos assim, panorâmico, é um tema que nós podemos extrair para Jonas, que eu tenho uma identificação do seguinte tema, tá? Soberania de Yahvé, como eu já até falei, em conceder salvação. Tá? Apesar da atitude de Jonas, Deus persiste na soberania de Yahvé, a soberania que ele possui, a soberania de Deus em conceder salvação, e que deve, essa sim, motivar a obediência humilde e o interesse amoroso pela humanidade. Até vou colocar aí no vídeo, tá? Especificado esse tema, para vocês poderem guardar, aquele que quiser guardar. Muito bem, então eu faço aqui agora um resumo geral da mensagem de Jonas para que vocês possam gravar. Primeiro nós vamos ver no capítulo 1 a soberania exercida por Yahvé, né, na salvação, e é insinuada pela fuga de Jonas e a sua consagração renovada. Então esse contexto vai estar implícito desde lá do capítulo 1, no versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Jonas aí é encarregado de pregar contra Nínive, né? Jonas se rebela contra a ordem soberana de Deus, e aí vem a desobediência de Jonas, que vai transformar-se no modo soberano de Deus trazer a salvação aos marinheiros pagãos e também livrar Jonas lá da morte por afogamento, devido ao seu arrependimento, provendo então aquele peixe para que Jonas esteja, vamos dizer assim, salvo da morte e tendo aquela grande lição que alcançou durante esses 3 dias dentro do ventre do peixe. Tá? E outra questão também, Jonas ora, a oração, né,
de Jonas, é algo muito interessante, a oração de Jonas por libertação, e louva a Deus por preservar a sua vida, lá no capítulo 2, no versículos 1 a 9. Essa oração traz aí uma narrativa do arrependimento de Jonas, né, e do seu comprometimento agora de realmente cumprir a missão que Deus lhe confia. Tá? Então, essa inesperada libertação de morte, nós podemos entender como uma providência, uma ação direta de Yahvé, uma providência uma providência concedida por Yahvé para socorrer a Jonas, porque Deus tinha um plano e esse plano foi cumprido na íntegra. Tá? A soberania de Yahvé em exercer a salvação então é manifestada gloriosamente no arrependimento de Nínive, tá? E em sua confrontação com o amargurado profeta, que no capítulo 13 ou capítulo 4, tá? Desses dois capítulos, lá do 3.1 até o 4.11, nós podemos ver toda essa trajetória do arrependimento, da mensagem que Jonas prega, o arrependimento que causa-se no povo de Nínive e a confrontação amargurada do profeta ali, que reclama de uma série de questões e reclama até querendo a própria morte, né? Então, no capítulo 4 é uma reação uma reação contrária de Jonas, né? Uma confrontação inicial de Deus e o desafio do obstinado, né? Nós vamos ver isso. E Yahvé também vai ilustrar o seu soberano amor salvador, né? Proporcionando um objeto de afeição a Jonas, que vai causar esse arrependimento. Tá? Outra questão também que eu coloco aqui é que Jonas, ele vai... a grande lição que eu tiro de Jonas no capítulo 4 é que Jonas reclama, murmura, amargurado, demonstrando-se uma contrariedade, querendo juízo, querendo uma aplicação da ira, e aí Deus dá uma grande lição debaixo daquela amomoreira, né, falando para ele que ele pensa só na aplicabilidade de ira e de juízo, mas Deus não é Deus de juízo, não é Deus de ira, nesse foco, nesse enfoque, mas é Deus sim de uma salvação, de uma oportunidade, de uma redenção e de um resgate para esse povo que são gentios precisando de uma oportunidade e Deus concede. Então o livro de Jonas, eu concluo dizendo que é um livro de 5 lições extraordinárias para nós. A primeira lição é que quando Deus te concede uma ordem, você tem que cumprir. Segunda lição, aquele que não obedece vai ter a punição, como Jonas teve, e foi só livrado porque arrependeu-se. Então o arrependimento muda a trajetória da história do desobediente. Tá? Terceira lição que eu tiro em Jonas é que mesmo com rancor, e mesmo até não muito afável a cumprir essa missão, Jonas vai, cumpre, e a mensagem que sai da boca dele não voltou vazia, mas trouxe um resultado do arrependimento dos ninivitas, da idolatria praticada pelos ninivitas. Ele se arrepende e alcança-se a salvação, é alcançada a salvação desse povo ninivita através da mensagem de Jonas. O quarto é Deus apresenta para Jonas que ele é Deus de amor, que ele é Deus de justiça, que ele é Deus de oportunidade, porque é Deus de perdão. O quinto é que o melhor é estar dentro do propósito de Deus e aceitar a íntegra do propósito de Deus para nossas vidas do que querer confrontar, argumentar e até desobedecer Deus como fez Jonas. Ok? Então essas são as grandes lições que nós podemos extrair em Jonas. Muito bem. Vamos então agora para o profeta Miqueias. Tá? O livro de Miqueias, nós podemos dar uma data aproximadamente entre 740, tá, a 700 a.C. Então essa data é uma data mais aproximada e mais, vamos assim, consciente para o transcurso da profecia de Miqueias. Miqueias é um profeta messiânico,
também podemos dizer que é, porque a profecia dele, ele é contemporâneo do profeta Isaías, que é um profeta maior, o profeta Isaías, e ele é um profeta menor. Então, nos contextos dos profetas maiores, Isaías é o profeta messiânico. No contexto dos profetas menores, Miqueias é o profeta messiânico. E a profecia messiânica de Miqueias, ela é efetivada no capítulo 5 e no capítulo 7. No capítulo 5, ele apresenta a origem do Messias, né? E tu, ó Belém Efrata, tida por menor de Judá, de ti sairá o Salvador. Então, toda ali a profecia do capítulo 5 está indicando, aludida, direcionada ao nascimento do Salvador, à origem do Salvador e a ação salvífica de restauração que o Salvador vai, no caso o Messias, Salvador, Soter, vai aplicar e vai desenvolver e vai cumprir através da sua missão salvífica, não só para Israel, mas para todas as nações. Tá? O capítulo 7, aí já é apresentado o Messias como aquele que é o renovo, que é a restauração e que é a recuperação e reconstrução de Israel, de Judá, né? E também traz aí, então, todo um desenvolvimento de restituição, né? Através da ação e do ministério e da obra do Messias. Então, o livro de Miqueias é direcionado ao Reino do Sul, focando, claro, Judá, da onde vai nascer o Messias. Tá? E outra questão também é que Miqueias, o nome dele, Micaihan, quer dizer quem é como Yahvé, tá? Quem é como Yahvé. O nome dado, então, a um profeta que tem o sentido, né, de profetizar a grandeza, a supremacia, a soberania, a restauração, a ação de Yahvé, de misericórdia para com o povo de Israel e da restituição e da salvação que vai desenvolver o Messias. Tá? Outros aspectos também que nós podemos colocar são os argumentos básicos que nós encontramos em Miqueias. O primeiro é que nós podemos dizer aqui que Miqueias possui 3 mensagens, ou 3 oráculos. O primeiro apresenta o juízo vindouro de Deus, tá? Que sobre Israel e Judá. Então, sobre as 2 nações, o juízo vindouro de Deus, que é a causa central, tá? Para a ruína de Samaria, no caso, capital lá do Reino do Norte, e também o pecado que vai transbordar para Judá e vai causar também aí na destruição mais tarde de Judá, tá? Que é a capital do Reino do Sul. Então, outra questão também que nós podemos ver, o segundo oráculo, já é que, vamos dizer assim, podemos colocar uma narrativa, né, e de estipulações da aliança mosaica, né, e vai tratar não só a questão do sentido, da amplitude da aliança mosaica e apontar para eles aonde eles falharam, aonde eles quebraram a aliança e aonde eles precisam consertar, onde eles precisam se restaurarem perante a aliança, perante o compromisso com Deus, do Berite, da aliança, nessa restauração completa, tanto o povo quanto a terra, sob a liderança, tá? de Deus, sob a liderança da pessoa do Messias, né? Outra questão que é implícita dentro do capítulo 5, que vai ser aquele que vai promover a restauração, vai promover a reconciliação de Israel e a inserção de Israel dentro dos parâmetros da aliança. Tá? Outro sentido também que nós encontramos já dentro do livro de Miqueias, né, que nós podemos colocar como a terceira mensagem de Miqueias, é o fio da condenação, tá? No sentido da disputa judicial de Deus, né, com o seu povo, que é testemunhada pelos elementos da criação, ao lembrar Israel da sua proteção, da bondade que o Senhor tem para com eles, da infidelidade da nação. Tá? O profeta então vai responder pela nação, perguntando se a religião ritualista, aquela religião marcada por rituais, exagerada,
bastaria para expiar seus pecados diante de Deus, porque para justamente conscientizar, olha, essa religião, essa prática ritualista de vocês não expia pecado. Quem expia pecado e quem vai expiar o pecado vai ser o Messias, o Redentor, o Salvador, aquele que virá lá de Belém Efrata, certo? Então esse é o grande sentido, é o grande aspecto triunfante da teologia de Miqueias, uma teologia num contexto cristocêntrico, num contexto messiânico. Tá? Eu coloco aqui alguns pontos também que é interessante, como o reinado vindouro do Messias, o verdadeiro pastor de Israel, que vai trazer a restauração nacional, a bênção para o mundo, depois de Israel ser castigado. Então, depois do juízo, de Deus aplicar o juízo sobre Israel, de aplicar o juízo sobre Judá, virá a restauração, virá um renovo através da missão do Messias. Tá? Outra questão também que eu aponto que Miqueias retrata é o reino messiânico, que vai se estender justiça e paz por todo o mundo. É um reino que vai ser marcado pela efetivação da justiça e pela efetivação da paz, como está lá no capítulo 4, versículos 1 a 8. Tá? A disciplina de Israel também é algo muito interessante, que vai ser precedida, né, no papel de poder e paz de Sião entre as nações. Tá? O reinado do grande governante, pastor de Israel, que vai significar o quê? O livramento de honra, de bênção espiritual para a nação e para todo o mundo. Então, essa são premissas das mensagens de Miqueias, né? Essas premissas voltadas com o juízo, com a cobrança de um conserto, com um confronto sobre a religião ritualista, com a intervenção pastoral de Yahvé, com a ação da obra messiânica, a estrutura da obra messiânica marcada por justiça, por paz, por misericórdia, por renovo, uma reconstrução e uma reconstituição de Israel e de Judá. Então, nós podemos ver que o profeta Miqueias, ele possui uma profecia singular para, vamos assim, ampliar no sentido dentro do contexto da profecia do profeta Isaías. Ampliar no sentido do norteamento, tá, que Miqueias concede. Tá? Miqueias vai trabalhar direcionando a sua mensagem, certo, para o reino do sul e para o reino do norte, vindo com duas direções, e já Isaías já está singularmente somente para o reino do sul. Então, assim, é retratado através de Isaías e de Miqueias todo o desenvolvimento da obra messiânica. Isaías faz toda uma amplitude, né? Ele é o grande responsável pela teologia messiânica do Antigo Testamento, e Miqueias é aquele que faz a síntese da obra messiânica. Miqueias faz um panorama da obra messiânica, mais no sentido de restituição, mais no sentido da onde que vai nascer o Messias, como o caráter da missão do Messias, a amplitude da missão do Messias e a restauração e reestruturação e reconstituição de Israel através da obra do sumo pastor, do pastor de Israel, o pastor de Judá, o Messias que haverá de vir. Então é esta a grande proposta que nós encontramos em Miqueias. Então, nós vamos encerrar aqui a primeira parte, que tratamos do profeta Jonas e o profeta Miqueias, certo? Então, nós podemos já ter esse entendimento ainda mais amplo.